Lobisomem. A lenda de um homem que se transforma em lobo durante a lua cheia, segundo estudiosos, vem desde a Grécia Antiga. A real é que de tanto cair na boca do povo, uma hora ou outra isso iria virar filme. E assim aconteceu. Em 1941, veio às telas a segunda produção cinematográfica dessa lenda, The Wolfman, um filme que foi um sucesso de crítica e bilheteria e eternizou o lobisomem para o grupo dos monstros clássicos do terror, junto a Drácula e o monstro de Frankenstein. Após tanto sucesso, era óbvio que iriam vir outras adaptações, uma delas o clássico Lobisomem Americano em Paris, e outras bem questionáveis. Então, em 2010, foi lançado um remake de mesmo nome da obra de 1941, um filme que prometia recontar a história a partir de uma perspectiva diferente, focando mais no terror e na sanguinolência exacerbada, contando com efeitos visuais e sonoros mais modernos e ainda com nomes de peso no elenco, como por exemplo Anthony Hopkins, o eterno Hannibal Lecter. Então, senta a bunda na cadeira, pega uma pipoquinha e prepara a sua bala de prata, porque hoje aqui no canal o filme já começa com aquela clássica cena de um homem na floresta que parece estar caçando algo ou alguém, quando de repente ele é atacado por uma criatura sinistra que o destroça por completo. Diferente de outros filmes do gênero, esse não perde tempo em mostrar o lobisomem, e ele aparece logo nos minutos iniciais. E isso até me agradou bastante, porque o filme não fica criando mistério em torno de algo que sabemos que existe. O filme logo corta para uma peça de teatro, e aqui conhecemos Lawrence Talbot, um homem que ganha a vida com as artes performáticas e que tem problemas de infância mal resolvidos envolvendo a morte de sua mãe e um possível homicídio por parte do seu pai. Mas vamos com calma. Certo dia, Gwen pede ajuda para investigar o assassinato de seu marido, Ben Talbot, aquele cara que morreu no início do filme. E caso você não tenha prestado atenção no segundo nome, sim, ele é irmão de Lawrence. Inicialmente, nosso zoeiro nega ajudar, mas nós sabemos bem que ele vai mudar de opinião lá na frente, né? Assim, ele se dirige até a casa do seu pai, Sir John Talbot, com quem tem uma relação conturbada e começa a investigar pela cidade. Nessa, ele encontra nos pertences de seu irmão um medalhão dourado de origem cigana, então ele vai procurar a líder dos ciganos para bater um papo com ela. O que foi uma péssima ideia, pois na mesma noite a besta ataca o acampamento e no meio da bagunça Lawrence é mordido. Então já sabe, né? Ele está condenado a se transformar em lobisomem. De volta à casa de seu pai, ele fica sob os cuidados de Gwen, e apesar dos ferimentos terem sido graves, Lawrence se recupera totalmente em poucos dias. Ele fica bem cético no começo em relação a ter sido mordido por uma fera amaldiçoada, mas aos poucos ele começa a suspeitar de si mesmo e percebe que vai dar ruim. Então, na mesma noite ele pede para que Gwen se retire da cidade e segue seu pai até uma cripta no subsolo. E aqui descobrimos que seu pai era o tempo todo o lobisomem, aquele do início que matou Ben. Ela surgirá. Mas antes que Lawrence consiga fazer qualquer coisa, ele começa a se transformar, ou seja... Corre, piranha! Corre! Eu gosto muito dos efeitos sonoros desse filme. A cena do Lawrence como lobisomem matando todo mundo é bem legal. Os socos têm bem impacto e você sente eles. Eles optaram por não usar CGI no lobisomem em si, e isso faz com que ele fique bem mais realista e ameaçador. Eu caguei nas calças. Pela manhã, depois de matar geral, Lawrence é levado pelo detetive Francis Amberline, que estava investigando os assassinatos e já suspeitava de Lawrence desde o começo. Não como uma fera, claro, mas como um lunático devido ao seu passado conturbado. O importante é que nosso protagonista é levado até um sanatório para ser tratado e aqui todas as peças se encaixam. Então vamos lá. Lembra que eu tinha falado sobre o possível assassinato da mãe de Lawrence por parte de seu pai John? De fato, ele a matou, porém como lobisomem. Lawrence, ainda criança, presenciou tudo,
Mas quem acreditaria nele? Uma criança dizendo que seu próprio pai é um lobisomem? Isso não é muito plausível. Então, ele foi levado para esse mesmo sanatório, onde foi tratado por esses carinhosos médicos. Contudo, ele nunca esqueceu por completo seu passado, e por isso ele tinha uma relação tão indiferente com seu pai. Voltando para a história, Talbot é levado para um tipo de palestra particular, onde o doutor, o expondo à lua cheia, pretende mostrar que toda essa história de lobisomem é só coisa da cabeça dele. E é claro, dá muito ruim. Lawrence se transforma e mata geral. Eu tenho que falar que a cena da transformação é simplesmente muito boa. É a melhor transformação de lobisomem que eu já vi em um filme. Eu gosto bastante da forma como o filme mescla CGI com efeitos práticos. Enfim, depois de matar uma cambada de gente, correr pelos telhados da cidade e desviar de um monte de bala, Talbot, em uma conversa com Gwen, decide voltar para a casa do seu pai e acabar com tudo. Então aqui temos lobisomem mais jovem versus lobisomem mais velho. Nosso protagonista leva a melhor, e depois de dar cabo do seu pai, começa a correr atrás de Gwen, que tinha aparecido para ajudar. O detetive até tenta segurá-lo, mas acaba sendo mordido. Algo me diz que esse cara será o próximo, hein? Lawrence chega até Gwen, que vendo que não existe outra opção, decide matá-lo ali mesmo. Então o filme abre para o detetive, mesmo porque, onde termina um, começa outro. O Lobisomem é um filme bem mediano em termos de roteiro. As atuações são boas, apesar de eu achar que pagaram um pastel e um caldo de cana para o Anthony Hopkins atuar aqui. O filme se sobressai mesmo nos efeitos visuais e sonoros. Não é à toa que ele ganhou o prêmio de melhor maquiagem no Oscar de 2011. Como eu já falei antes, eu gosto muito dos efeitos sonoros que, para mim, ajudou a passar a ideia de um lobisomem como uma criatura extremamente forte. A cena dele pulando nos telhados, cara, você sente cada passo, você ouve cada passo que ele dá, e isso é muito legal. Enfim, pra mim esse filme passou de ano com um 7. Até mais.